Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos que nos escutam e os que nos assistem também pela internet. Leitura de hoje da Palavra de Deus, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. E a partir do versículo 24 nós temos a genealogia de Jesus, até o versículo 38, que diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém, glória a Deus. O capítulo 3 de Lucas começa nos falando sobre a pregação de João Batista. João Batista era primo de Jesus, como nós vimos, filho de Isabel. E o texto começa no capítulo 3, Lucas ele descreve um pouco da situação política, como era o governo da época. Isso era uma maneira de mostrar claramente o contexto histórico, geográfico, que o Evangelho do Senhor foi escrito. E aí, a partir do versículo
de número 3, fala sobre João Batista. Ele percorreu todas as regiões da imediação do Rio Jordão. Agora é muito interessante no versículo 2, dizendo que tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, mas a palavra de Deus veio a João no deserto. Havia um sistema religioso no tempo de Jesus muito apurado, muito cheio de detalhes, muito rigoroso até em muitos aspectos. Um sistema religioso é aquilo que é feito pelos homens, muitas vezes querendo até fazer para Deus, mas nesse contexto, a religião, ela estava contra o que Deus realmente estava fazendo. Deus estava ali enviando Jesus, Deus estava chamando as pessoas ao arrependimento, mas a religião estava apenas mantendo as aparências. A religião estava apenas servindo para o propósito do próprio homem. Então os religiosos aqui, no contexto do Novo Testamento, judeus, eles se achavam de alguma forma donos da verdade, mas eles não viviam a verdade, eles não amavam a verdade, eles amavam as coisas do mundo, a glória dos homens. E aí, por isso que o capítulo 3 de Lucas, no versículo 2, diz que tinham 2 sumos sacerdotes, algo que já não era comum, mas a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Amado, Deus quer realmente que nós estejamos abertos para receber a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, independente de posição religiosa. Os sacerdotes aqui, os sumos sacerdotes, não ouviram Deus. João ouviu Deus. E João estava no deserto, um lugar ermo, um lugar aparentemente sem expectativa humana, de qualquer nível de sucesso. Se alguém quer realmente ser conhecido, ele não vai para o deserto. Mas se alguém quer ouvir a voz de Deus, ele não se preocupa com as multidões, ou com os lugares mais frequentados, ou com a sua própria reputação. João ouviu Deus, e o ministério de João nos ensina coisas preciosas. Ele ouviu Deus porque o coração dele estava aberto para a voz profética. Ele estava no deserto porque ele estava buscando ao Senhor, ele sabia do seu chamado. No versículo 3 em diante, diz o texto que ele percorreu a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento. Eu quero destacar algumas qualidades na vida de João Batista muito interessantes. Primeiro, João Batista sabia qual era o seu chamado e o lugar onde ele deveria estar. Quando perguntavam para ele quem ele era, se ele era o Cristo, ele dizia: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia que Deus o chamou para preparar o caminho, preparar o coração da nação para reconhecer o Messias, que era Jesus. E ele sabia que ele ouviu a voz no deserto, e o lugar onde ele deveria pregar era ali, às margens do Rio Jordão. A segunda característica de João, além dessa convicção da sua identidade, de quem ele era, o seu chamado, a sua vocação e o lugar, João pregava arrependimento. No versículo 3, batismo de arrependimento para remissão de pecados. Amado, a mensagem principal do reino de Deus é arrependei-vos. A mensagem principal de João Batista é arrependimento, que significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. Arrependimento é concordarmos com Deus, abrir mão dos nossos preconceitos, das nossas convicções pessoais, às vezes de tradições culturais. Muitas pessoas que carregam heranças de pensamentos familiares, e todos nós os temos, mas arrependimento é eu ler a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e abrir mão de todos os conceitos que eu construo, que a sociedade constrói, ou que a família trouxe para mim, e crer no Senhor, crer nos profetas, crer na palavra profética registrada, revelada e escrita. Arrependimento é inclinar o coração para a vontade de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e o Evangelho, quando nós cremos verdadeiramente no Evangelho, quando o Evangelho que nós estamos ouvindo é realmente o Evangelho do Reino de Deus, ele sempre vai gerar em nós e nos chamar para
arrependimento, mudança de coração, transformação de mente. A palavra metanoia, a palavra grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, fala de mudar a mente. Arrependimento não é chorar. Você pode às vezes chorar, e geralmente quando nos arrependemos de coisas que nos feriram e feriram a Deus. Mas arrependimento é mudança, é a decisão de mudar, é a atitude de mudar. A mensagem de João Batista não era para agradar os homens. Os judeus religiosos do tempo de Jesus, eles tinham uma tradição religiosa, uma tradição familiar, que eles receberam, e Jesus falou que a tradição deles, muitas vezes, invalidava a palavra de Deus. Então há muitas pessoas que usam sua forma de pensar, ou o politicamente correto, ou a sua tradição familiar, para viver como querem. Mas o Evangelho nos chama a nos arrepender, a deixar a palavra de Deus moldar o nosso coração todos os dias. Arrependimento não é só a porta de entrada do reino, mas é o estilo de vida dos que permanecem em Jesus, que permanecem debaixo do governo de Deus. A terceira característica aí de João, além de ser ele alguém que sabe a sua identidade, que pregava arrependimento, João também, ele pregava ao povo que ali parava, a multidão. No versículo 7 diz que as multidões saíam para ser batizadas. Ele pregava a natureza, ele mostrava a natureza pecaminosa do homem, a natureza pecaminosa do homem. No versículo de número 7, ele chama aquelas pessoas de raça de víboras, ele chama aquelas pessoas de raça de cobras. Uma palavra dura, aparentemente, mas na verdade, amado, quando Deus nos dá palavras duras, é para nos libertar, para nos despertar, não é para nos abater. O que João Batista está falando aqui é o seguinte: a natureza do homem é pecaminosa, a natureza do homem é má. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então João Batista, ele enfatizava na sua mensagem a pecaminosidade, a nossa natureza adâmica, que todos nós temos. Nós nascemos assim, inclinados ao pecado. Por isso o Evangelho é um chamado ao arrependimento, para que a gente não viva de acordo com as nossas vontades e naturezas, a nossa natureza pecaminosa. O versículo 5, João Batista diz: os vales serão aterrados, os montes serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares aplanadas. O que João Batista está dizendo? O Evangelho, ele vai trazer arrependimento, e ele vai tratar com as áreas onde o pecado deformou a nossa vida. O Evangelho, ele traz a terraplanagem do Espírito Santo. O Senhor vai retificar o nosso coração, vai alinhar o nosso coração com o dele, aquilo que é elevado, aquilo que o orgulho humano construiu, o Senhor vai arrancar. As áreas de vale, de depressão, as áreas que a nossa alma tinha vazios existenciais, o Evangelho vai vir e vai preencher. O Evangelho vai nos retificar, vai nos libertar do controle da nossa natureza pecaminosa. João fala sobre arrependimento, mas ele fala sobre a nossa natureza. Nós só vamos arrepender de fato quando reconhecemos que somos pecadores. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é santo, é digno de ser honrado e temido. A Bíblia diz em Tiago que os demônios, eles creem e estremecem. Quando lá em Tiago, o apóstolo nos diz que se você e eu cremos em Deus, fazemos muito bem, mas até os demônios creem e tremem. Qual a diferença? A diferença é que a nossa fé é a fé que nos leva à obediência e à transformação do nosso caráter. Uma fé que nós podemos dizer ter, que não transforma o nosso caráter, é uma fé similar à fé dos demônios. O Evangelho que João prega pelo poder do Espírito Santo é sobre arrependimento e ressaltando a nossa natureza pecaminosa. Mas em quarto lugar, João Batista também, através da sua pregação, ele vai enfatizar o juízo de Deus. Versículo 7, quem pode fazer vocês entenderem que podem fugir da ira vindoura?
Amado, João Batista está dizendo, a ira de Deus vai vir, a justiça de Deus vai vir, esse mundo vai ser julgado. O Evangelho, amado, ele fala do amor de Deus, de nos chamar ao arrependimento, da graça de Deus, mas ele fala também da justiça de Deus. Por isso lá em Romanos o apóstolo Paulo diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. Por que a maioria dos pregadores enfatizam só a bondade de Deus? Talvez você pense, para atrair as pessoas, certamente. E esse não é o evangelho completo, porque as pessoas ficam com a falsa sensação de que Deus tolera pecados, de que Deus não necessariamente quer mudá-las, moldá-las, transformá-las. Amado, Deus vai nos transformando pelo seu amor, mas Deus vai nos avisando todos os dias da sua justiça, porque a tendência do homem é se auto-enganar, e é isso que João Batista confronta. Ele diz, quem induziu vocês, versículo de número 7, a entender que podem fugir da ira vindoura? Lá em Gálatas, Paulo usa essa mesma expressão. Ele diz, ninguém se engane, o que o homem plantar, ele colherá. Nós tentamos nos enganar, achando que nós podemos permanecer no pecado sem consequência alguma, e às vezes a gente está vivendo deliberadamente no pecado, e parece que as coisas estão indo bem, e achamos que isso significa que Deus está aprovando. Não, amado, significa que Deus é misericordioso, e cada vez que Ele nos abençoa, e a gente está deliberadamente no pecado, Ele está nos chamando ao arrependimento, à humildade, ao quebrantamento, a largar o pecado, a essas amputações necessárias de renunciar toda obra da carne, do diabo, toda iniquidade na nossa vida. João Batista dizendo para nós, através da palavra hoje, versículo de número 8, produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer a uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo que Deus pode fazer com essas pedras, surjam filhos a Abraão. Sabe o que João Batista está dizendo, amado? Que nós não devemos nos esconder por trás da nossa tradição religiosa. Não adianta a gente falar, eu sou filho de crente, ou eu sou evangélico, ou eu tenho uma tradição religiosa muito bonita, de boas obras. Não adianta. Ele diz, não se engane, o que realmente conta é o fruto digno de arrependimento. É quando há fruto de arrependimento, quando há mudança genuína na minha vida. E ele diz aí, para essas mudanças acontecerem, versículo 9, o machado já está posto à raiz das árvores. Amado, Deus vai tratar a raiz do nosso coração, a raiz do nosso pecado. Deus vai arrancar a raiz, porque às vezes nós, por fora, de maneira aparente, podemos até refrear alguns comportamentos nossos e viver aparentemente uma vida de arrependimento. Mas Deus, Ele transforma o nosso coração, Ele coloca o machado da palavra na raiz. Ele vai tratar as nossas motivações mais ocultas, Ele vai tratar as nossas inclinações mais escondidas dos olhos humanos. Ele vai tratar aquilo que o homem não vê. Ele vai tratar o nosso coração, nos santificando dia após dia. Apocalipse declara que o santo no final dos tempos vai buscar se santificar mais. Quem não buscar se santificar mais vai sendo contaminado pelas impurezas deste mundo e da sua própria natureza carnal. Mais uma característica de João Batista: o João Batista pregava que o evangelho deve ser vivido de maneira prática. Ele ensinava os que o ouviam a praticar a palavra de Deus de maneira muito simples, porque as multidões chegaram e falaram para ele no versículo 10, o que nós devemos fazer? Essa deve ser a nossa pergunta diante do evangelho. O que Deus espera de mim? O que nós devemos fazer? E João Batista, ele é muito prático. Ele diz, quem tem 2 túnicas, reparta uma. Ele está ensinando aqui o quê? O novo mandamento, o amor ao próximo, não fechar o coração para compartilhar, para abençoar com aquilo que nós temos. E aí os publicanos chegam diante dele, está aí no versículo 12, os publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram, o que devemos fazer? Os publicanos eram os cobradores de impostos, eles eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano, dos seus irmãos judeus, dos seus compatriotas. E João diz o seguinte, não cobrem mais do que é estipulado, sejam honestos. Você administra, trabalha de maneira em órgão público, seja honesto no seu trabalho, porque o evangelho nos leva à honestidade, à integridade, a um caráter transformado.
E os soldados, hein, irmãos? Versículo 14. Os policiais aí da época. E os soldados perguntaram: e o que nós devemos fazer? Qual é a palavra do evangelho prático para os soldados? Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Parece que essa característica dos policiais, ela é a mesma até hoje, né? Tratem as pessoas bem, não sejam violentos. Às vezes os policiais, tendo que lidar sempre com pessoas às vezes duras de coração, eles acabam se tornando também assim. Então João diz: o evangelho faz o policial, que é de Jesus, tratar as pessoas bem, faz com que eles não aceitem denúncias falsas, sejam íntegros, e também faz com que eles se contentem com o salário que eles têm, porque o risco que eles têm todos os dias, a gente sabe que o salário deles deveria realmente ser muito mais condizente com essa profissão. Mas o João diz aqui: olha, quem é do Senhor, mesmo se ganhar pouco, vai ter o contentamento do Senhor no seu coração, porque nós sabemos que a nossa maior riqueza não está aqui nessa terra. Mas, amado, partindo para as conclusões finais, o povo começou ouvindo João Batista e dentro do coração achando que João era o Messias. E João, no versículo 16, deixa muito claro. Ele diz: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. E aí João Batista, sempre a pregação dele anuncia Jesus. A mensagem de João Batista, o evangelho verdadeiro, ele é cristocêntrico. Jesus é o centro, Jesus é digno de glória, Jesus é o único salvador, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E João diz: eu na verdade batizo vocês com água. O batismo com água, ele é um símbolo do arrependimento. Ele não lava os pecados, mas ele simboliza que nós cremos em Jesus e fomos lavados dos nossos pecados. Mas o João diz: eu batizo com água, mas aquele que vem, o Messias, é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E o que ele fala acerca de Jesus? Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amado, a mensagem principal de João era arrependimento. Mas o que ele falava acerca de Jesus, de maneira enfática, é que ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que ele batiza com o Espírito Santo. São duas verdades que estão relacionadas e que nós devemos experimentar em Jesus: o perdão dos nossos pecados, a libertação de toda culpa, de toda acusação, a convicção que nós temos intimidade, acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro, e a certeza que nós recebemos o Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina, que nos dirige. Nós que cremos em Jesus, somos batizados pelo Espírito Santo. E aí o texto diz que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nesse contexto aqui, o texto nos dá a ideia do fogo, nesse texto, ser também o juízo. Porque Jesus vem pregar o Evangelho, mas quem não crê será condenado. E aí Lucas descreve que com essa exortação, João anunciava o evangelho ao povo, o evangelho aí exortando a santidade, e isto incomodou Herodes. Herodes foi repreendido por João por estar casado com a mulher do seu irmão. E não só isso, o texto também diz, também por todas as maldades que o Herodes havia feito. João não tinha medo de falar as verdades de Deus para quem quer que seja. Ele entendia que o chamado dele era proclamar a verdade. Herodes gostava de ouvi-lo. Não é que João ia lá o tempo todo para poder, de alguma forma, estar importunando Herodes. Mas se ele tinha oportunidade, ele falava: o que você está fazendo é contrário a Deus e você será julgado. E aí João foi preso. Herodes mandou prender João. O mesmo Herodes que gostava de ouvir João, mandou prendê-lo. Porque às vezes nós gostamos de ouvir palavras de Deus, mensagens de Deus, homens de Deus, mas não queremos nos submeter à palavra que eles estão pregando. Amado, gostar de ouvir a palavra é até bom, mas o que nos transforma é se submeter, é obedecer a palavra. E para concluir, Lucas, ele descreve aqui o batismo de Jesus de uma maneira muito singular. Todos os evangelhos, Marcos e Mateus também descrevem, mas Lucas destaca no versículo 21 que Jesus orava, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Na hora do batismo, Jesus orava. 7 vezes pelo menos no evangelho de Lucas nós vamos perceber ele falando sobre Jesus orando, a oração de Jesus. Jesus orava, e enquanto ele orava, o céu se abriu e ele foi
batizado pelo Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, não dando uma ideia de ser, mas o parecido com uma pomba, e do céu veio a voz que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus ainda não tinha feito nada ministerialmente falando, mas o Pai já tinha prazer nele, por quem ele é, e ele foi ali batizado para cumprir a lei, para poder também ensinar-nos a se submeter ao batismo. E a partir do versículo 23, Lucas nos dá a genealogia de Jesus ligado a José. Mateus vai mostrar a genealogia de Jesus ligado a Maria. Mas Jesus, diante da lei do seu tempo, ele era filho de José. Como homem, Jesus só teve mãe, mas como Deus, ele só tem pai, que é o Senhor. Mas como homem, ele teve Maria como mãe e José como um pai, que também o nome de Jesus estava ligado a ele na genealogia dele. Vale a pena você perceber a genealogia de Jesus e perceber que homens também limitados fizeram parte dessa genealogia. Está aí Davi, um homem de Deus, mas que cometeu erros. Abraão está aí nessa lista. Na lista da genealogia, lá em Mateus, ligado a Maria, está Raabe, uma prostituta. Isso nos mostra algo. Independente da nossa história, quando nós nos arrependemos, nós fazemos parte da genealogia de Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, que a tua palavra possa nos inspirar a viver o evangelho verdadeiro, a amar a tua verdade e a ser todos os dias purificados pela tua palavra. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque o ministério de João Batista é um ministério profético de preparação para o Messias, e hoje o Senhor faz o mesmo. O Senhor hoje está levantando a voz profética para preparar nossa geração para a volta do Senhor Jesus, que nós possamos pregar o evangelho e ainda muito mais, viver o evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.